Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda roda, nossa roda da ativação dos 12 poderes. E hoje a gente vai fazer a nossa roda com a Ana Heine. Ela vai fazer o arquétipo do cuidador, né? E seja bem-vinda, Ana. Boa noite. Boa noite, obrigada, viu? Obrigada pelo convite, por estar participando dessa roda aí maravilhosa. É isso aí. Então, hoje a gente vai falar do arquétipo que, na verdade, é o cuidador e também, ao mesmo tempo, ele é o prestativo, né? Então, até vou ler aqui com relação às informações do arquétipo e daí a gente vai iniciar. Então, o objetivo desse arquétipo é proteger e cuidar dos outros, para ajudar. As habilidades é fazer as coisas para os outros, com compaixão e generosidade. E as fraquezas é o martírio, né? Sendo explorado o egoísmo e a ingratidão. Então, a frase dele é: ame seu próximo como a ti mesmo. E então é isso, eu estou bem curiosa para saber quais são os exercícios que a Ana vai trazer e o que a gente vai trabalhar, porque às vezes, né, por mais que a gente planeje, sempre é uma novidade, né, porque Deus age ali na hora e a gente sabe que tem pessoas que vão assistir depois também, então vai pegar a egrégora de todo mundo que vai participar. E hoje, inclusive, quero ler sobre o Kim dos Maias, então, antes de a gente fazer nossa meditação, o Kim de hoje é semente cristal amarela, que é o Kim 64, tá? Então, a frase dele é: comunico a cooperação para semear a terra com liberdade. Então, dedico-me com o fim de focalizar, universalizando a percepção, selo a entrada do florescimento com o tom cristal da cooperação. Eu sou guiado pelo poder da inteligência, sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. E eu vou compartilhar com vocês a tela aqui para vocês verem o símbolo dele, que é importante a gente se conectar com esse símbolo, né? Porque como a gente está fazendo a roda hoje, a energia provavelmente está misturando a energia desse arquétipo que a gente está trabalhando junto com esse Kim de hoje. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho na tela, para todo mundo poder ver. E eu vou ler, ó, deixa eu ver se já está aparecendo. Agora sim. Aqui esse símbolo amarelo, ó. Esse aqui é o símbolo semente cristal amarela, tá? Então, só de se conectar com esse símbolo, a gente já está pegando a frequência dele, a energia dele, né? Dessas informações que eu acabei de ler. E daí tem uma frase aqui da Margarete que eu vou ler, que é uma das que trabalha com Kim dos Maias, que eu gosto muito do trabalho dela. Ela diz assim, ó: ações são como sementes que lançamos ao vento em cada pensar, sentir e principalmente agir. Não existe caminho pronto, assim como a colheita só existe se houver o plantio. O dia de hoje traz a consciência de que podemos caminhar em ações conjuntas, porém a responsabilidade de nossa jornada cabe a cada um de nós. E provavelmente acredito que vai fechar bem com o que a Ana vai trazer, né, Ana? Não por nada. Ela não me falou o que ela vai falar, o que ela vai trazer hoje, tá, gente? Mas eu tenho certeza que vai fechar com o que ela vai trazer. Sim, velho, nunca tá solto, né? O universo encaixa tudo bem certinho. Exatamente. Então, vou parar de compartilhar aqui a tela e vamos então fazer a nossa meditação aqui de ancoramento, né, para receber essas energias também do dia. E daí eu vou passar a bola para a Ana. Então, vamos todos nos conectar agora, nos concentrar. Então, vamos lá. Vamos então para a nossa respiração de consciência viva. Então, agora fecha os teus olhos. Se coloca numa posição confortável, endireita bem a tua coluna, ergue teus ombros, coloca teus ombros para trás e respira bem grande pelo nariz ou pela boca e solta pela boca, soltando bem os ombros. Faz um som de ar
Para soltar bem e relaxar. Vamos mais uma vez, inspira. Bem grande, enchendo bem os teus pulmões. E solta o ar. Quando soltar o ar, relaxa bem o teu corpo. Solta tudo que tu tiver aí dentro, quem sabe te afligindo. Vamos inspirar a terceira vez agora pelo nariz, de uma forma mais lenta e amorosa, preenchendo todos os teus espaços do pulmão. E solta o ar também pelo nariz, lentamente. Mais uma vez, vamos inspirar pelo nariz, trazendo a paz, o amor e a tranquilidade para este momento, trazendo nossa consciência para o aqui e agora. Quero que você pegue as suas mãos e com a mão esquerda você coloca no seu cotovelo direito e a sua mão direita você coloca no seu cotovelo esquerdo. Veja se você consegue fazer esse movimento agora, como se você tivesse praticamente com as mãos cruzadas. Continue suas respirações. Eu ativo o meu modo de carinho neste momento. Eu ativo o meu cuidar, o meu acolhimento. Imagina uma esfera de luz branca nas palmas das suas mãos e adentrando os seus cotovelos. Imagina essa energia nos seus cotovelos de forma expansiva. Pode imaginar, se você estiver sentindo alguma dor em algum dos cotovelos, uma luz verde. E deixa essa energia trabalhar esse seu ponto de conexão. Eu me acolho em todos os momentos, pois hoje eu sei que eu dependo apenas do meu amor. Então, inspira pelo nariz, bem grande, trazendo prana, luz para dentro dos seus pulmões, para dentro do seu ser, como se fosse um monte de luz, um monte de glitter, de brilhos, que vai adentrando todo o seu corpo internamente. E solta o ar, lenta, amorosa, profundamente. Podemos relaxar as nossas mãos, apoie em cima das suas pernas, com as palmas das mãos voltadas para cima. Imagina no topo da sua cabeça uma luz branca e cor-de-rosa que desce lá do coração do Pai Céu e vai adentrando todo o seu corpo e vai preenchendo todos os espaços, preenchendo todo o teu corpo, vai descendo aos pouquinhos, passando pela sua garganta, seu coração, sua barriga, suas coxas, suas panturrilhas, até chegar na planta dos seus pés. E essa energia continua indo, até chegar ao coração da Mãe Terra. Inspira grande. Imagina no centro do seu coração uma esfera de luz violeta. E essa energia de luz ela vai crescendo, se expandindo e tomando conta de todo o nosso ambiente. A luz exponencial de Deus Criador
penetra em nossos corpos, nos reconectando ao carinho divino, à expressão verdadeira do amor, trazendo paz aos nossos corações e a todos os que nos cercam, pois essa é a verdade, e a verdade prevalecerá. Inspira. Solta o ar. E vai voltando sua consciência aos pouquinhos. Se dá um abraço agora, com as duas mãos, abraçando seus braços, sentindo os seus braços com as suas mãos, se dando um carinho fraterno. Eu me amo cada vez mais. E assim é. Vai abrindo seus olhos aos pouquinhos, mexendo seus pés e voltando todos os nossos corpos em 3, 2, 1. Gratidão. Voltamos. Bom? Bom, né? Então é isso. Passo agora a vez para você e vamos lá. Então tá, então vamos falar desse arquétipo aí, o arquétipo do cuidador, né? Que eu agradeço bastante por ter me escolhido para falar dele, faz todo sentido para mim, né? É o meu arquétipo, assim, do meu propósito, da minha essência, do que eu venho realizando, né? E como tu mesmo falou, o arquétipo do cuidador, ele quer, como o nome já diz, é o cuidar, né? O cuidar, quer dar estrutura ao mundo, né? Quer cuidar do outro, deseja proteger, resgatar as pessoas, né? Retirar as pessoas daquelas situações ruins, muitas vezes, que elas vivem, né? Então, eu enxerguei isso dentro da minha trajetória quando eu escolhi ser terapeuta, quando eu escolhi trabalhar com isso, né? Era exatamente essas, até as palavras que eu usava para minha terapeuta. Eu lembro que eu dizia para ela assim: eu quero ajudar as pessoas a compreender que elas não precisam viver dentro do sofrimento, dentro da dor, que elas podem sair disso. Né? Eu quero realmente poder pegar na mão e falar assim, olha, não precisa ser assim, pode ser diferente, né? E claro que a escolha é de cada um, mas esse sentimento foi o que me trouxe até aqui, foi o que despertou realmente esse propósito, né? Esse olhar de querer transformar o mundo, de cuidar, de querer retirar as pessoas do mal, né? Daquilo que está fazendo mal para elas, né? E claro, como toda parte luz, também temos a sombra, né? E a sombra é o que eu vejo dentro desse processo que eu trabalhei e trabalho muito comigo, né? E hoje também posso auxiliar as pessoas a trabalhar com elas, que é a questão do egoísmo, né? Da ingratidão, de como muitas vezes a gente cuida, que eu acho que talvez muitas pessoas vão se identificar, né, Ju, que é aquela coisa do, eu faço tudo por todo mundo e as pessoas não dão valor para o que eu faço, né? Então, como tem essa energia do cuidador e muitas pessoas, a gente acaba atraindo isso, né? Boa parte das pessoas que eu atendo, dos cursos que eu ministro, enfim, as pessoas que vêm até mim, elas têm essa energia do cuidador já muito forte, porém em desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio muitas vezes acaba fazendo com que você entregue essa energia de uma maneira que acaba fazendo mal para você e mal para o outro também, né? Claro que não no mal numa intenção direta. Porém, esse cuidado ele pode sufocar muitas vezes a outra pessoa, né? Você pode ter um cuidado extremo, isso acontece muitas vezes, às vezes com mães, pais, enfim, em relação aos seus filhos, relacionamentos, e esse cuidado extremo acaba se tornando tóxico,
né? Porque você quer proteger, quer cuidar tanto da pessoa que não deixa ela ser quem ela é, né? Então, em desequilíbrio, isso traz um cuidado extremo com o outro, que você vai ficar esperando um reconhecimento que muitas vezes você não recebe, o que te gera um sentimento de ingratidão, né? O que deixa você frustrado, você cria expectativas. Então, o arquétipo do cuidador, ele tem uma energia maravilhosa, né? Ele como todos os outros, ele tem uma energia assim que contribui muito. Agora a gente vem vivendo essa era do coletivo, do contribuir, do propósito, do que eu faço, de que maneira isso contribui na vida do outro, né? E que impacto que tem na vida do outro. Porém, a gente precisa lembrar que para a gente poder cuidar do outro, nós precisamos cuidar primeiro de nós mesmos, né? Então, é aquela máxima regrinha do avião. Primeiro bote a máscara em você para depois colocar nas outras pessoas, né? Então, trazer esse olhar de cuidado. Então, tem alguns níveis dentro desse arquétipo que a gente pode compreender em que fase que talvez você se encontre hoje, como que você pode passar, evoluir nessa fase, né? O nível 1, né, que cuida e dá sustento do outro. Então, o nível 1 do arquétipo do curador, ele é aquela coisa, eu vou fazer pelos outros, tudo é pelos outros, eu vou fazer pela minha família, pelos meus amigos, no meu trabalho, e a gente fica se alimentando, né, de fazer pelo outro, cuidar do outro, porém a nossa bateria, a nossa energia, ela vai acabando e muitas vezes a gente não vai tendo esse retorno da maneira que gostaria, vai gerando frustrações, vai gerando julgamentos, vai gerando autocobrança, começa a achar que não está fazendo o suficiente que deveria fazer, né? Então fica numa culpa, numa punição, o que vai gerar um não merecimento, enfim, é um caminhozinho ali, um joguinho de dominó que a gente vai criando. Então, esse primeiro nível tem o cuidado e o sustento voltado para o outro. Quando a gente está trabalhando o arquétipo, desenvolvendo, ativando o arquétipo do curador, já num segundo nível, né, a gente compreende que, opa, eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. Então, eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo, né? Então, a gente começa a voltar esse olhar para a gente, esse autocuidado, esse amor próprio, e a gente compreende que é através do amor e do cuidado que eu tenho por mim que automaticamente eu vou criar esse cuidado com as outras pessoas. Então, até eu digo, eu troco muito experiências do que eu vivi assim, e vejo que muitas vezes é também o que as pessoas vão vivendo. Que tem uma fase desse processo de despertar, de autoconhecimento, aonde a gente começa a se sentir um pouco egoísta, né? Tem aquela fase que diz assim, nossa, parece que eu estou sendo egoísta, que eu não estou mais me importando com o outro, e não. Porque o que acontece? Você viveu provavelmente durante um tempo cuidando muito dos outros, olhando sempre para fora, dando esse suporte para o externo. E aí você começa a voltar esse olhar para você. Você descobre que você precisa cuidar de você para poder cuidar do outro. E nesse tempo, muitas vezes você estranha esse movimento, né? Porque você está pensando mais em você. Então a gente começa a aprender a dizer não, o famoso não que muitas pessoas não conseguem dizer. A gente começa a se priorizar. A gente começa a pensar, a refletir melhor sobre as coisas que a gente quer, o que a gente não quer, a se posicionar na nossa vida, a colocar limites. E isso muitas vezes gera uma sensação de, nossa, será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu não estou deixando de fazer pelos outros o que eu deveria fazer? E não, é uma fase que a gente compreende que cuidando de mim, eu vou conseguir dar esse suporte para o outro, eu vou ensinar o outro também a cuidar dele, né? Porque essa parte do cuidador que eu gosto tanto, não é eu fazer por você, mas é eu te ajudar a compreender o que você pode
despertar em você, de que maneira você pode cuidar de você, né? Então, claro que a gente tem, quando a gente está com esse arquétipo ativado, tem uma fasezinha ali, ainda mais a gente como terapeuta, que a gente pega na mão, né, do paciente e conduz realmente. Só que aos poucos a gente vai direcionando ele a ter essa liberdade de escolha e responsabilidade de ele cuidar de si mesmo. Ele precisa compreender que o autocuidado, a escolha dele, depende dele, e não da terapeuta, e não do guru, do mentor, enfim, seja do horóscopo, seja do que for, né, que ele vá seguir. Então, trazer esse senso de responsabilidade, porque o cuidador, ele tem essa energia de direcionar, de ensinar, de mostrar o caminho, né, de ser prestativo, de resolver problemas, que nem eu digo, até essa semana eu postei nos meus stories, eu falei assim, quando a gente quando a gente quer ter sucesso profissional, seja a área que for, gente, você precisa gostar de resolver problemas, né? Solucionar problemas, você vai solucionar os problemas das pessoas. Então, isso é cuidar, né? Eu, como terapeuta, eu ajudo a solucionar os problemas dos meus pacientes, mas a pessoa que está trabalhando numa loja, num comércio, num banco, num hospital, seja no que for, seja a profissão que você tenha. Se você não gostar de solucionar os problemas do outro, você acaba não se importando com aquilo, né? E não desperta essa energia do cuidador. Então, esse lado prestativo, né? De pensar sempre nas soluções, como que a gente pode solucionar isso. Essas são energias de quando a gente ativa, né? Esse arquétipo. E o terceiro nível, que aí a gente vai indo, conforme vai subindo esses degraus do processo de evolução, que é o cuidar do todo, né? Aí a gente já vê um outro mundo, né? Você já se importa com o todo de uma outra maneira, você já compreendeu que todos nós estamos conectados e que a minha cura é a cura do todo. Então eu começo a trabalhar em mim, não um sentimento de egoísmo, de nossa, eu vou trabalhar em mim, eu vou evoluir, eu vou me espiritualizar porque eu quero expandir, porque eu quero melhorar. Não, eu já penso que quando eu estou me melhorando, essa energia está fluindo para outras pessoas, né? Então a gente começa a olhar esse cuidar do mundo, do todo. E quando eu estava estudando agora mais profundamente sobre isso, né, me veio muito a energia do reiki fala muito sobre isso, né? Sobre conforme a gente vai avançando as nossas evoluções espirituais e dimensões e tudo mais, a gente se torna um curador do mundo, né? A gente veio para curar o todo. Então, nesse terceiro nível, a gente cuida da gente, a gente cuida do outro, a gente cuida do todo, né? Tudo importa. Então, uma das características muito fortes desse arquétipo é a compaixão, né? A compaixão e a generosidade, de você realmente, você não tem pena do outro, você não tem dó do outro, você tem compaixão pelo outro, você abraça o outro como seu irmão, né? Que é um dos nossos mandamentos mais importantes do que a gente veio fazer aqui na Terra, que é amar o outro, né? E a gente sabe o quanto que é desafiador. Me digo, amar quem a gente gosta é muito fácil, né? Amar quem a gente admira, quem a gente gosta. Desafiador mesmo é a gente amar o coleguinha que a gente não tem tanta simpatia assim, né? Amar o outro acima do que ele está representando naquele momento, do que ele está sendo naquele momento, né? Olhar o outro com compaixão. Então, o movimento para a gente ativar esse arquétipo, porque todos nós podemos ativar essa energia na gente de cuidador, né? Você pode usar isso, voltar isso mais para a sua energia do trabalho. De que maneira que eu posso ativar o arquétipo do cuidador dentro da minha empresa, né? Com os meus colegas de trabalho? De que maneira que eu posso fazer isso dentro da minha família, dentro do meu relacionamento, da minha casa, da minha vizinhança, da minha comunidade? Então, você pode ativar isso em todas as áreas da sua vida, né? Compreendendo que é importante a gente ter clareza, e é o exercício também que a gente vai fazer hoje, que eu quero fazer com vocês, que é de que posição
que eu estou assumindo essa energia do cuidador, para a gente não confundir, né, o que os nossos a nossa lei sistêmica ali. Então, assim, quando eu cuido dos meus pais, quando eu quero ativar essa energia de cuidador dentro da minha família, em relação aos meus pais, de que posição dentro do meu sistema que eu estou cuidando deles? Da posição de filha ou da posição de, eu quero resolver para vocês porque eu tenho mais conhecimento e eu sei como isso funciona, né? De que posição eu estou cuidando do meu filho ou da minha filha, enfim, dos meus filhos, do direcionar, educar, ou deixa que eu faço porque é mais seguro você, né, ficar preso em mim, acreditar em mim. Então, é importante a gente ter esse olhar. Sim, eu posso cuidar do outro, porém, eu também preciso compreender de que lugar que eu estou cuidando, né? Da onde que de como que esse cuidado realmente ele está vindo, como um desejo de domínio, de posse, que você quer fazer pelo outro, porque tem muito isso. E eu não sei, acredito que para quem trabalha muito com desenvolvimento pessoal, com terapia e tudo mais, eu, pelo menos no início, quando eu comecei a atender, eu queria que os meus pacientes entendessem o que eu estava falando, né? O que estava acontecendo na vida deles. E muitos a gente sabe que estão passando por um processo que vai virar a chave lá na frente, enfim, que as coisas vão acontecer. E eu queria resolver para eles, né? Muito diferente da postura até que eu tenho hoje, que direcionar, né, acolher, enfim, deixar eles no tempo deles, da maneira de como eles acreditam que vai ser o melhor. Mas no início era muito isso, assim, eu quero que você entenda, como que você não entende que isso é o melhor para você, né? Você tem que fazer isso, você tem que tomar essa decisão. Então o cuidador, ele tem muito essa energia também, né? Ele quer cuidar às vezes tanto do outro que ele impõe a sua verdade para o outro, né? E aí que a gente traz muito essa energia do ego, né? Do querer dizer para o outro que eu que estou certa, que o meu ponto de vista é que está valendo, né? Então, essa sombra que esse arquétipo traz, que é o egoísmo, né? Que é esse ego, muitas vezes, que a gente quer impor no outro a nossa verdade, assim também como a ingratidão da gente doar tanto e querer doar e fazer cada vez mais e muitas vezes não receber aquilo de volta, né? E isso a gente vive muito hoje em dia na questão das redes sociais, né? Que é uma questão assim que a gente vai lá, posta um monte de coisa e aí não tem aquele resultado e se frustra com aquilo, né? E fica, né, nessa energia de as pessoas estão sendo ingratas porque eu estou aqui doando meu tempo, meu conhecimento e ninguém está reconhecendo, né? Só quero compartilhar uma coisa que me veio aqui de compartilhar com vocês, que é porque hoje, inclusive, eu fiz um atendimento, e olha que, não foi hoje, foi ontem, e olha que interessante, né, tu estava falando as tuas falas aí, e me fez eu me lembrar disso, que eu fui atender uma pessoa que ela se separou, ela ficou anos com a pessoa, né, e se separaram, Uhum. e daí, tipo assim, estão tentando, né, se separar, ele meio que não estava entendendo, não estava querendo e tal, mas a energia de posse dele, né, e de, tipo, ele sempre querer dominar ela e, né, e querer fazer demais, assim, por ela, como se fosse até, às vezes, né, essa energia de pai, assim, até porque, né, tipo, eu que sou bom, me pertence, que até eu fui atender ela, eu senti uma energia, assim, como se fosse uma muralha, e daí eu pensei, deve ser um mentor muito poderoso dela, né, daí eu senti que eu tinha que ir com muita amorosidade, daí eu pedi muita permissão para eu poder acessar o campo dela, para atender. Daí, quando eu pedi, eu vi que abriu, e daí eu comecei a atender. Daí me veio a informação que não era o mentor dela, que era, na verdade, energeticamente, a posse do ex-marido que estava em cima dela ainda, tipo, energeticamente. Uhum. Eu achei surreal isso. E daí ali vem as formas das compensações, né, que a constelação familiar explica, né? Quando a gente doa demais, a gente acaba Uhum. não recebendo, desequilibra, né, esse Uhum.
e daí, às vezes, os casais se afastam. Então, eu só queria trazer isso. Uhum. Não, e é exatamente por isso esse olhar de saber da onde que eu estou doando e o quanto que eu estou doando. E é desafiador, né? É desafiador, eu vivo esse processo hoje já num outro ponto, mas alguns anos atrás, quando eu comecei tanto a estudar constelação como a realizar algumas constelações, né, naquele relacionamento, tipo assim, nossa, eu fiz tudo por aquela pessoa e aquela pessoa me traiu, foi embora, não me procura mais, né? Eu fiz tudo. E era um peso muito grande que as minhas falas sempre tinham de eu fiz tudo pelo outro. Eu doava meu tempo, eu doava meu sentimento, minha energia, enfim, eu doava aquilo ali, porque, né, claro que a gente está tentando buscar algo, está tentando suprir alguma falta, e também, ao mesmo tempo, ainda não tem essa maturidade de compreender como lidar, o que eu faço com essa energia de curador, de cuidador que vive em mim, né? O que eu faço com essa energia da pessoa que quer cuidar, mas ainda não tem uma maturidade, muitas vezes, para equilibrar e compreender que não é sobre dar tudo, né? Ou fazer pela outra pessoa. Acho que isso é uma coisa que é engraçado também, e eu estou estudando sobre esse arquétipo, e disse assim, nossa, tu me fazendo esse convite, tu me fez voltar nesse assunto e perceber o quanto que a gravidez está me trazendo um outro olhar de cuidadora, né? De como cuidar do meu filho, porém não sufocá-lo, não prendê-lo, não fazer por ele, né? Não ser aquela pessoa, não, deixa o que eu faço. Deixar o outro aprender, né? Então, é bem interessante porque até então tu vai criando essa maturidade, mas claro, quando tu envolve um filho, quando envolve uma filha, tu já pensa, nossa, tu não quer que nenhum mal aconteça, e tu quer que a pessoa aprenda e faça, porém, é respeitar, né? Então, eu tenho certeza, eu acredito que, né, que Deus não faz nada por acaso, que vem aí um outro nível de cuidador agora, né, após o Frederico nascer, para despertar esse assim, ó, cuidar, mas cuidar de ti, né? Ter esse limite. O que eu venho aprendendo muito, assim, é a questão exatamente que eu comentei ali do posicionamento, saber se posicionar, saber dizer não para o outro, colocar, né, esse equilíbrio, saber assim, não, eu estou fazendo a minha parte, que nem acontece em relacionamentos, e o outro também faz a dele, é 50-50, né, cada um ali com a sua metade. Então, quando a gente vai criando essa maturidade, essa visão, o teu cuidar, ele fica mais leve, porque senão o cuidar ele vai ficar tão pesado que vai chegar um ponto que tu não vai mais querer cuidar, ou tu não vai ter mais energia para cuidar, ou tu vai se tornar aquela pessoa que cobra de todo mundo, né, por estar cuidando. Então, conforme a maturidade ela vai vindo, e esse olhar de da onde eu estou cuidando de você, né? Da onde eu estou cuidando do mundo, da onde eu estou cuidando da minha família, do meu trabalho, de que posição, né? E como que eu cuido de mim, né? Porque é muito mais fácil, às vezes, a gente sair para socorrer o outro do que a gente cuidar da gente mesmo. Aí vem aquela lista de julgamentos. Você pensa numa versão sua lá do passado, de 5, 10, 15 anos atrás, você não admite você ter feito tal coisa lá atrás, você abandonou aquela sua versão lá atrás. Ah, existe. E a gente escuta muitas vezes as pessoas falando assim: nossa, graças a Deus eu não sou mais aquela pessoa que um dia eu fui. Aquilo lá ficou no passado, eu não quero nem mais lembrar, não faz mais parte da minha vida, né? Então, como que essa energia de cuidado com o outro e com o teu presente, ela existe, mas ao mesmo tempo ela não existe lá atrás em relação a tudo que te trouxe até aqui, né? Então, como que você vem cuidando de você? Como que vem sendo a sua compaixão por você mesmo? Como que vem sendo o seu cuidado físico, o seu cuidado emocional, o seu respeito, o seu comprometimento com você? Então, esse olhar, ele é importante antes mesmo da gente sair por aí, muitas vezes cobrando isso do outro,
né? Algo que eu repito bastante nos meus atendimentos, quando os pacientes falam sobre porque fulano, ciclana não tem comprometimento comigo, né? Eu falei, quando que você se compromete com você? Quando que você coloca os seus compromissos, por exemplo? Uma coisa bem simples, gente, é assim, coloca os seus compromissos pessoais na agenda. Eu vou segunda-feira às 10 da manhã, eu tenho a minha massagem marcada, eu tenho meu momento, sei lá, relax, vou pegar um cinema que seja. Aí vem alguém e te pede para trabalhar, para fazer alguma coisa, para fazer um serviço, e você larga aquele compromisso com você para atender o outro, né? Então, quantas vezes que a gente faz isso? A agenda das pessoas hoje está repleta de serviços que elas vão prestar para as outras pessoas, que elas vão prestar para o trabalho delas, que elas vão prestar para a família, e dificilmente as pessoas colocam na sua agenda compromissos pessoais, tipo, agora eu vou ficar sentada aqui na minha sala assistindo TV, assistindo minha série, e não vou fazer nada. Aí liga alguém e fala, Ju, precisaria que tu resolvesse isso para mim, eu tô precisando... Não, gente, agora eu tô aqui num compromisso comigo, num cuidado comigo, né? Então, isso, quando a gente vai desenvolvendo, e no início, a minha agenda hoje, ela tem todos os meus compromissos pessoais, desde fazer a unha, ao almoço, ao meu estudo bíblico, tudo tem ali. E claro que vão ter exceções aonde eu vou trocar o horário e tudo mais, mas hoje, se alguém me manda mensagem pedindo um atendimento em tal horário e eu me comprometi comigo num compromisso, eu não preciso justificar para a pessoa o porquê que eu não tenho horário, mas eu falo, não, sim, esse horário não está disponível, né? E aí eu dou o start naquele sentimento de importância comigo, tipo, nossa, olha só como eu me importo comigo. E naturalmente as pessoas em volta vão fazer a mesma coisa. Elas vão me dar a mesma importância e o mesmo cuidado que eu estou dando comigo, né? Então, cuidar da gente é o primeiro passo para que você realmente possa cuidar do outro também, né? E aí, eu sei que tu quer trazer alguma coisa, Ju? Quer que a gente vá para uma meditação? Não, pode dar sequência aí. Então tá. Estou aqui te ouvindo, eu Então, estava aqui pensando assim, olha como eu estou indo bem mesmo, né? Hoje em dia eu olho muito, eu também faço isso, né? Eu tenho os meus horários, quando querem marcar alguma coisa, eu falo, não, nesse horário não dá, ou que nem amanhã tirei meu dia de folga, então amanhã tá fechada a minha agenda, vai ser o meu dia para mim. exatamente. E observar também o quanto que muitas vezes é desafiador a gente falar isso para o outro, né? O quanto que às vezes, as primeiras vezes a gente fala ou nem fala. No início, eu acho, quando eu comecei realmente, eu sou muito visual, né? Eu preciso enxergar aquilo que eu estou fazendo para sentir aquele nível de compromisso mesmo. A mente, ela é muito sabotadora, assim, né? Então eu coloco ali e muitas vezes a pessoa me pedia horário ou, enfim, me questionava alguma coisa e eu ignorava o compromisso que eu tinha comigo e saía correndo para atender as pessoas, né? E fazia isso. E aí, quando eu comecei a dizer não para o outro, em prol de dizer sim para mim mesma, no início, gente, dá assim, ó, dá um embrulho no estômago, dá um nervosismo, vem todos os pensamentos do nossa, eu deveria estar atendendo essa pessoa, ou eu estou sendo ingrata, isso, é aquilo, eu deveria estar fazendo pelo outro, né? E dá um ciricutico, que nem eu digo, né? Dentro da gente, assim, as primeiras vezes, porque Uhum. é algo totalmente diferente, né? E a gente tem uma cultura, uma criação que é cuidar do outro, né? A gente escutava isso quando pequenos, os nossos pais, os nossos avós, assim por diante. Então, hoje, quando eu vou olhando esse arquétipo do cuidador, nossa, eu vejo o quanto que a minha mãe já trabalhava bastante, ativava esse arquétipo nela, e o quanto que a minha família traz isso, porém, muitas vezes era de um ponto ainda que era mais importante cuidar do outro do que de si mesmo. Então, se eu consigo ver, se eu enxergo isso hoje no meu sistema familiar, uma que eu agradeço por eles terem me passado, né, essa energia desse arquétipo de cuidar, porém hoje eu já escolho fazer diferente do que eles fizeram,
né? Então, a relação com a minha mãe, eu olhava muito assim, ela sempre disponível, sempre cuidando do outro. E aquilo me gerou também muito ranço, né? Muita raiva, muita de ver ela sempre ali cuidando mais do outro do que dela mesma e tudo mais. Então, quando você vai criando consciência disso também, você agradece o que você recebe, porém você já olha com outros olhos de saber assim, mas agora eu escolho fazer diferente. Agora eu escolho cuidar de mim para quebrar essa barreira, esse padrão que foi colocado no meu sistema, para que quem venha depois possa fazer diferente de uma maneira mais leve, né? Enviar essa cura para quem veio antes, porque a gente envia essa cura para os nossos antepassados. Eu sempre digo que depois que a gente vai fazendo as pazes com o nosso sistema familiar, com os nossos antepassados. Eu, todas as vezes hoje que eu sinto que eu estou quebrando um padrão do meu sistema, eu sinto como se todos os meus antepassados estivessem lá atrás aplaudindo, assim, sabe? Tipo, que bom, ela está fazendo diferente do que a gente fez, né? Porque é isso, nós somos o sonho dos nossos antepassados. Então, quando eu escolho fazer diferente deles, hoje eu já sinto essa energia do tipo, que bom, finalmente chegou alguém aí para fazer diferente do que a gente está fazendo, né? E nem melhor, nem pior, apenas diferente, com respeito com o que eles nos passaram, né? Porque essa energia do cuidador eu vejo muito nos nossos antepassados, nas avós, nas mães, sabe? Nas bis, aquela coisa assim de acolher, de cuidar, enfim, de doar a sua vida para o outro, para os filhos, para a família, porém, muitas vezes em desequilíbrio, né? Por deixar o seu sentimento e as suas escolhas de lado e acabar colocando sempre os outros na frente, né? Sim. E sabe, tu até falou que queria complementar, eu disse que não, mas daí me veio uma situação Hum. que vai ser bom falar, porque era um cliente meu, né, paciente, não sei como a gente chama, né, uns chamam de consulente, uns de paciente, uns de... Acho que a gente tem que inventar uma palavra nova para quando é... Sim. Eu não consigo me encaixar ainda em como chamar as pessoas que a gente atende. Mas tem um cara, né, um homem, e ele tá nesse processo assim meio que de despertar, sabe? De se despertar e de se olhar mais, né? De se acolher mais. E daí conversando com ele eu percebi, né, o quanto eu também era assim há 10 anos atrás, né? E a gente às vezes assim, ó, não sabe ainda se cuidar. Então assim, tu tá ali trabalhando a semana toda, tá super estressado, né? Assim, tipo, tá cansado, o que tu quer fazer? Tu quer e buscar um prazer, que é ir buscar uma alegria, alguma coisa que conforte o teu coração. Daí, como a gente não sabe ainda se cuidar, não sabe às vezes o que é melhor pra gente, a gente faz o quê? O que todo mundo faz. Ou a gente vai no shopping comprar coisa, né, sei lá, gastar, ou a gente vai em festas, geralmente, né? E o que mais faz Uhum. é festa, é em bar, né? E a gente sabe que esses ambientes têm energias diferentes, não que não dá para ir, se a gente sabe cuidar da nossa energia, enfim, sabe também a consciência, né? Mas a maioria das pessoas daí vai, Sim. não tem essa consciência, ainda se perde, daí quando enche a cara, daí quando usa droga, daí quando... aquela loucura, né? E isso se torna um vício, se torna um ciclo, né? E as pessoas geralmente que estão lá fazendo essa mesma coisa, elas também estão nesse mesmo estado de não saber se cuidar, né? De não saber olhar para si próprio. E muito menos para os outros, né? Porque no primeiro nível ainda. E nem estar no primeiro nível ainda, né? Na verdade, Uhum. que Uhum. nem tu trouxe ali. E daí, como ele tá nesse processo de despertar, ele falou que às vezes ele vai hoje em dia, às vezes, na festa, no lugar, e antes ele chegava a ficar assim, ansioso, de tipo assim, meu, tem 3 festas hoje, será que aqui é o melhor lugar? Será que eu preciso ir para um outro lugar? Sabe? E daí ele percebeu que esse tempo ele estava no lugar e falou assim, não, mas eu não preciso ir para outro lugar, aqui já tá bom, e na verdade eu acho que eu quero ir para casa e ficar sozinho. E ele falou, nossa, achei tão estranho eu querer ir para casa e ficar sozinho, porque eu não gosto de ficar sozinho, né? A gente pegou vários gatilhos dele de criança e tal, então ele realmente tinha esse... Uhum. Então ele se sentindo sozinho, quando ele se sentia sozinho em casa, para ele, na verdade, era horrível, né? Porque é como se ele tivesse abandonado, se ele não tivesse ninguém de companhia, Uhum. se sentia mal. Então ele não sabia curtir a solitude, né? Não sabia ficar sozinho, Uhum. olhar de verdade, olhar para si. Então ele tá nesse processo assim, de reconhecimento. Então, assim, como é importante às vezes a gente parar e pensar assim, mas por que que eu não posso ficar sozinha com a minha companhia? Por que que eu não posso me fazer um agrado eu sozinha comigo mesmo, né? Que nem às vezes, então vou no cinema. Não, vou ficar em casa e vou ler um livro. Vou estudar a Bíblia, Uhum. vou fazer uma comidinha que eu gosto. Vou, sei lá, fazer
né, passar creme no corpo, enfim, dá pra fazer várias coisas, vou botar a música que eu gosto, vou dançar, vou organizar as coisas minhas que estão atrasadas, né, mas assim, olhando com amorosidade pra gente, né, e criando esse espaço para a solitude, né, que é diferente da solidão. Então, acho que quando a gente começa aos pouquinhos a parar para se permitir a fazer coisas diferentes e, quem sabe, não em grupo, que a gente entra nesse egoísmo, mas que às vezes é o egoísmo para a gente Uhum. começar a despertar os outros níveis. Então, senti de trazer isso também. É, Então, exatamente. E falando isso, me veio assim uma questão que muitas vezes a gente recebe, que questões de relacionamento, né? Das pessoas não terem relacionamentos prósperos, não prosperarem dentro dos seus relacionamentos e tudo mais, e o quanto que esse tempo de solitude ele é importante para você aprender a cuidar de você, para quando você estiver vivendo essa relação com outra pessoa, você não se anular para outra, né? Por causa desse relacionamento, que é o que acontece muito. Então, assim, hoje eu vivo dentro de um relacionamento onde eu cuido de mim, porém eu também cuido do outro, eu cuido da relação, né? Existe esse cuidado. Então eu vou entrar num relacionamento e não vou fazer nada pelo outro. Não, você vai fazer, mas sem projetar muitas vezes um interesse de eu estou fazendo pelo outro porque eu quero que ele me ame, porque eu quero que ele cuide de exato, mim, porque eu quero que perfeito, ele me reconheça como importante. E exato, aí o que acontece? Quando essa pessoa vai embora, você fica ali destruída. Então, esse tempo de solitude, que eu também, gente, eu não compreendia antes. Para mim era assim: eu quero um relacionamento, eu quero cuidar de alguém, né? O tempo que eu passei cuidando de mim e tendo uma relação maravilhosa comigo, hoje, dentro do relacionamento que eu tenho, para mim faz todo sentido, porque hoje eu não me perco naquela relação, eu sei quem eu sou, né? Eu sei do que perfeito. eu gosto, da onde que eu estou fazendo, de que posição que eu estou fazendo as coisas pelo meu parceiro, né? Pela nossa casa e tudo mais. Então, isso faz muita diferença. E por isso que boa parte dos relacionamentos não prosperam, porque as pessoas vão buscar no outro as suas ausências, as suas faltas. Então, assim, Exato. eu vou me relacionar com fulano, com ciclana, e vou fazer tudo por ele, porque assim vai me amar, ele nunca vai embora, ele vai sempre querer ficar comigo. Gente, vai chegar um ponto que você não vai conseguir sustentar isso, porque você não É. está aqui apenas para amar e cuidar do próximo, mas você precisa fazer esse movimento com você primeiro, né? Então, quando chega uma pessoa, questão de relacionamento, de trabalho, enfim, seja o que for, eu sempre digo, meu trabalho hoje, ele envolve muito ensinar a pessoa primeiro a cuidar de si. Primeiro ela vai se enxergar, primeiro ela vai compreender quem ela é de fato, para ela poder também encontrar um parceiro, uma parceira, um propósito, uma carreira, enfim, que ela não se anule, que não fique pesado para ela, né? Que ela não crie que não projete lá bota uma projeção lá na outra pessoa, que a outra pessoa tem que fazer tudo por ela, ou ela tem que fazer tudo, enfim, né? E aí são as frustrações que acabam ocorrendo. Então, esse tempo de solitude, que é diferente de solidão, né? Eu acredito muito que a pandemia ela veio para nos ensinar a ter uma relação com a gente mesmo, né? E para algumas pessoas foi maravilhoso, outras pessoas simplesmente surtaram, literalmente surtaram, porque não conseguiam, não era conviver com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, não conseguiam conviver consigo mesmo. E aí tu pensa o quanto que isso é pesado, você não conseguir aproveitar e desfrutar da sua própria companhia. Eu adoro estar no meio de outras pessoas, realmente, eu gosto de estar numa reunião, né, num aniversário, eu gosto de sair com os amigos, mas eu amo ficar sozinha, eu amo o meu momento comigo, eu realmente sou muito feliz comigo, ao ponto de falar assim, nossa, como eu criei uma relação boa comigo mesmo, né? Uhum. E como isso faz diferença. Não, e tu falou, perfeito, assim, e tem até estava conversando com um amigo meu que se separou há pouco tempo, dele veio me falar, ele falou uma frase, assim, que, nossa, eu fiquei assim, né, e como tem pessoas, na verdade, assim, eu atendo direto pessoas que têm essa mesma frase, assim, mas quando ele me falou, assim, me impactou, porque ele é um cara muito mais velho, né, e eu acreditava que ele era uma pessoa super resolvida, assim,
E ele veio me dizer assim, nossa, então eu terminei meu relacionamento agora e tal. Daí eu comecei a voltar a fazer as coisas que eu gosto. Então agora trilha, eu tô começando a voltar a fazer isso, a sair para curtir o som que eu gosto. Daí eu pensei assim, cara, mas como é que tu deixou de fazer as coisas que tu gostava por outra pessoa? Porque como a Ana falou, então assim, nas relações a gente tem 3 lugares, né? É o teu lugar, o lugar do outro e o lugar de vocês dois juntos. Podem se anular. Porque às vezes a gente quando assim encontra uma pessoa e a gente gosta, se a gente não sabe, né, estar com a gente mesmo, e a gente ainda não descobriu como a felicidade pode reinar na nossa vida, no dia a dia também, a gente acaba assim, se apaixonou. Daí, então a minha felicidade e as minhas faltas está tudo com ele. Então, que nem eu vou Sim. fazer tudo para agradar, para não perder ele, só que daí eu vou fazer todas as coisas que ele faz, porque isso é a minha felicidade. E daí, quando de repente acaba, tu não tem mais felicidade e tu não se reconhece, Uhum. e tu tem que resgatar do que. Então é bem complicado. É. E Como é importante a gente aprender. a gente acredita muitas vezes que cuidar é fazer tudo que o outro gosta, né? Quer dizer sim sempre para o outro, Não né? é. Então, se tu diz não para alguém, tu não está cuidando daquela pessoa. Se tu está impondo limites, tu não está tendo essa amorosidade com o outro. E não, gente, né? Cuidar não é eu me colocar, eu viver a vida do outro, que nem tu disse, é muito doido isso, de vou voltar a fazer as coisas que eu gosto. Tá, mas e aí, durante o relacionamento? Eu tive uma fase de relacionamentos que era assim, se eu começasse a namorar alguém, e esse alguém só gostava de rock, eu só gostava de rock. Se a pessoa só gostava de pagode, eu só gostava de pagode. Se a pessoa só se interessasse por tais livros, eu lembro de uma coisa muito engraçada, que hoje eu lembro, dou risada, né? Mas eu lembro que eu tive um Não, tu foi falando, eu fui relacionamento. lembrando dos meus também. Eu lembro que eu tive um relacionamento que, na época, aquele meu namorado, ele morava na cidade que eu morava, porém, a família dele plantava no interior, eles plantavam soja, enfim, tudo mais, e o sonho dele era parar de trabalhar como advogado, que nem ele trabalhava, e ir morar para fora, que nem a gente fala no interior, né? E morar no campo, assim, né? Para Sim, plantar, colher e tudo mais. sim. E eu pensava, eu vou junto, eu vou ter essa vida de fazendeira, né? De ficar em casa, cuidando dos filhos, enquanto ele vai para a plantação, volta e eu vou ficar. E eu me imagino, gente, eu não ia durar uma semana. Eu adoro ir para o meio do mato, eu adoro passear em lugares assim, mas imagina ter uma vida assim, não era a vida que eu queria, mas o medo de eu perder aquele relacionamento era tão grande que eu estava me colocando numa posição que eu falava assim, meu, se ele pedir para arrumar as malas hoje, eu vou com ele para o interior do interior, lá no meio do mato, sim, vou viver minha vida de fazenda. Não ia, eu não sei quanto tempo, graças a Deus, Deus é muito bom porque ele sabe as coisas que faz, né? Mas até a gente Sim, criar essa sabe? maturidade de o que é realmente cuidar, né? De como que é. E uma coisa que eu acho importante, como a gente pegou esse gancho de relacionamento, né, gente? De assim, muitas vezes quando a gente vai buscar um relacionamento, a gente pensa, até trabalha algumas ferramentas dentro do Theta Healing, a gente traz isso, outras técnicas também, de manifestar, por exemplo, a nossa alma gêmea, né? De atrair essa nossa alma gêmea. E muitas vezes a gente faz aquela nossa listinha do que a gente quer encontrar na outra pessoa, né? Eu quero um fulano assim, assado, que seja dessa maneira, né? E uma coisa que a gente dificilmente faz é olhar o que eu vou levar para essa pessoa, e de que maneira que eu vou, o que eu vou transbordar na vida dessa pessoa, né? Qual é a diferença que eu vou fazer? Então, para mim, essa energia do arquétipo do cuidador, ela tem muito isso, essa do prestativo, do cuidar, do transbordar, do fazer, sabe, a diferença realmente na vida das outras pessoas, Porque a né? gente quer que o outro seja perfeito e acha que a gente é, né? Ah, tá, eu quero o príncipe encantado, Isso, princesa perfeita. exatamente. E a gente esquece de olhar exatamente para esse ponto do que eu estou entregando. Né? Então é um equilíbrio e como que a gente vai aprender o que a gente está entregando, né, para o outro quando a gente para e começa a cuidar de si mesmo. É só assim.
Você só consegue compreender, eu só consigo compreender o que eu posso entregar para a tua vida se eu me conhecer ao ponto de parar de viver essa solitude, de saber quem eu sou, o que eu gosto, de cuidar de mim. Aí eu vou falar assim, bom, a Ju tem a minha amizade assim, assim, assado, porque agora eu sei como é cuidar de mim, eu vou poder cuidar da nossa amizade, vou poder dar o suporte que ela precisa, enfim, mas preciso esse autocuidado, né, para que a gente possa cuidar do outro também. Então, vamos lá para a nossa meditação. Cadê? Vamos aí começar, então, vou botar aqui uma... Eu não sei se grava aí também a musiquinha no fundo, se pega. Tá bem fraquinha, assim, mas dá para ouvir, sim. Bem pouquinho. Tá. Então tá. Então, a gente vai fechar os nossos olhos. Respirar bem fundo. Puxa o ar e solta pela boca, relaxa os ombros, relaxa o teu corpo. Sinta gratidão por você escolher estar aqui. Sinta gratidão pelos teus mestres e pelos teus guias que te trouxeram até aqui. E sinta que você está pronto para deixar ir aquilo que não é mais necessário. Sinta que você está pronto para ter um novo olhar sobre você. E vai respirando de maneira tranquila, deixando os pensamentos passarem pela sua mente e se concentrando apenas no movimento que o seu corpo faz ao respirar. Puxa e solta o ar. Então, nesse momento, eu quero que você imagine como se uma energia fosse entrando lá no centro da Terra, pela sola dos seus pés. E essa energia vai subindo, subindo pelas suas pernas, vai tomando conta do seu corpo, se espalhando por cada uma das suas células. Vai ativando em você essa energia do cuidador. Sinta que todos os teus chakras estão alinhados. E relaxando. Você vai visualizar na sua frente agora uma bolha de luz. E você vai entrar nessa bolha de luz. Veja que cor que essa bolha tem. Sinta que é seguro você estar aí dentro. Você vai começar a flutuar dentro dessa bolha. Subindo. Passando pelo céu. Pelas nuvens. Indo cada vez mais alto, mais profundo. Vá flutuando em meio ao universo. Perceba os planetas e as estrelas à sua volta. E o seu corpo vai ficando cada vez mais relaxado.
Relaxa, confia, solta. Você vai flutuando mais alto, mais profundo. Mais alto e mais profundo. Até o momento que você vai visualizar um portal de luz na sua frente. E você vai passar para o outro lado desse portal. Então, imagine que você chegou em um lugar em meio à natureza. Esse lugar pode ser da maneira que você quiser que ele seja. Mas ele vai ser um lugar de muita paz, de muita tranquilidade. Esse é um lugar onde só existe você. É o seu lugar. E você vai agradecer por tudo que te trouxe até aqui. Por quem você foi, por quem você é e por quem você se torna a cada dia. Agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de estar experienciando essa vida aqui na Terra. Sinta que você foi um escolhido dele e que a sua vida faz diferença no mundo, que a sua energia faz diferença. Sinta nesse momento como se uma luz dourada preenchesse o seu peito. E essa é a energia do amor incondicional de Deus por você. É a energia da criação, daquele que te criou, que te desenhou e que te conhece da cabeça aos pés, por dentro, por fora. Conhece os teus defeitos, as tuas qualidades. E que te ama indiferente desses defeitos, dessas qualidades que você tem. Respira fundo e sinta esse amor. Então, eu quero que você comece a caminhar por esse lugar onde você está. E nessa caminhada, eu quero que você traga na sua mente uma versão sua, uma fase da sua vida, aonde você acredita que você não cuidou de você, aonde você se deixou de lado, aonde você cultivou maus hábitos. Que fase foi da sua vida que você viveu, que você esqueceu de você, que você pensou mais no outro, que você não valorizou os seus sentimentos? Qual versão sua que sofreu por você fazer mais pelo outro do que por você mesmo? Pode ser uma fase da vida, pode ser uma situação que você viveu. Agora você vai se conectar com essa sua versão. Você vai imaginar essa versão na sua frente. E você vai se aproximar dela. Olhe para essa versão. Essa sua versão, veja como ela está ferida, como ela está triste, machucada, talvez se sentindo não valorizada.
traída, abandonada. Talvez essa versão ela acredite que ela fez muito pelos outros e que os outros não deram valor para ela. Talvez essa versão ela acredite que o mundo ou algumas pessoas devem para ela, pelos serviços que ela prestou, pela pessoa que ela sempre foi. Talvez essa versão sua tenha vivido uma dor muito grande, que ela escolheu abafar, botar para debaixo do tapete, para não desagradar o outro, para não se indispor com o outro. Muitas vezes a gente deixa de dispor aquilo que realmente nos magoa, que nos dói, porque a gente não quer se mostrar ferida na frente do outro, a gente não quer se mostrar vulnerável na frente do outro. Então agora você vai olhar para essa sua versão e você vai dizer para ela, mentalmente ou em voz alta, da maneira como você preferir, você vai olhar para essa sua versão ferida e machucada e vai dizer: eu sinto muito por tudo que você passou. Hoje eu vejo que foi difícil para você. Hoje eu vejo o seu sofrimento. Eu sinto muito se eu abandonei você. Se eu diminuir a sua dor. Eu sinto muito pelas feridas que você carrega até hoje. E eu também quero te agradecer por você ter dado conta de tantas coisas que aconteceram. Eu quero te agradecer pela tua força. Porque mesmo diante da dor e do sofrimento, você não desistiu. E isso fez com que eu chegasse até aqui. Obrigada por você ser quem você é. Obrigada por você fazer parte de quem eu sou hoje. Eu quero cuidar de você. E eu prometo que eu nunca mais vou te abandonar. Você faz parte de mim. Você é uma fase importante da minha vida. Então você pode dar um abraço nessa sua versão. E quando você abraça essa sua versão, você sente que essas feridas elas vão se curando. Que aquele peso, que aquele choro, que pode ter ficado guardado tanto tempo dentro de você,
que tudo isso vai sendo retirado, destruído, descriado, finalizado e enviado para a luz da criação. Sinta que você pode cuidar hoje das suas partes, das versões suas que ficaram sem cuidado lá atrás. Tá tudo bem, você fez o seu melhor. Você não fez diferente porque você não soube fazer diferente. Mas hoje, você escolhe cuidar primeiro de si. Amar a si mesmo. Ter compaixão por você. Sentir orgulho de quem você é. E dessa maneira você pode sentir que essa energia do cuidador é ativada em você. E você transborda o cuidado com você. E que dessa maneira você transborda o cuidado com o mundo, com o outro. Então, ao resgatar essa sua versão, sinta que ela vai ficando bem pequenininha e que você pega ela na palma da sua mão e coloca ela dentro do seu coração. E aí você respira bem fundo e sente agora que você está segura. Que você está bem cuidado. Então, eu quero que você imagine que na sua frente vai surgir um espelho bem grande. E você vai se olhar nesse espelho. Perceba como que você olha para você. Perceba que atrás de você estão todas as suas versões, todas aquelas que deram conta de tudo, até você chegar na sua versão de hoje. E olhando para essas suas versões, você pode dizer muito obrigado. Vocês fizeram o melhor que vocês sabiam fazer. Daqui para frente, eu cuidarei de todas nós. Eu irei nos proteger de todo mal. Eu irei compartilhar tudo isso que eu venho aprendendo. Vocês fazem parte de quem eu sou. E vai deixando que a energia de cada uma dessas suas versões venha até você. Você vai se preenchendo. Vai respirando. E vai sentindo esse amor próprio, esse autocuidado despertando dentro de você. Então, sinta como se uma cachoeira de luz fosse caindo sobre a sua cabeça. Lavando você da cabeça aos pés. E no seu tempo, você vai sentindo essa energia voltando para o seu corpo.
vai mexendo nos seus pés, nas suas mãos, agradecendo os seus mestres, os seus guias, agradecendo a Deus. E vai abrindo os seus olhos e voltando para cá. Muito E bom. dá uma suadeira, eu fico num calor nessas meditações. Nossa, é emocionante ver as minhas versões todas no espelho. É, Mas né? gratidão pela experiência, foi muito, muito Dá bom. uma, dá uma vontade da gente cuidar da gente, né? Dá uma vontade de reconhecer, né? Essa trajetória que elas fizeram até aqui, porque não tinha essa consciência que a gente tem hoje e, olha, deram conta de muita coisa, né? Então, se a gente está Muita, aqui hoje, é graças a essas versões que merecem todo o nosso cuidado, respeito, né? E gratidão. com certeza. E, para complementar a meditação, eu vou tirar uma cartinha. Uhum. Eu senti no primeiro encontro de fazer isso, daí com todas. Então, vamos ver. São as ativações quânticas de poder. E eu vou tirar uma cartinha, então, de reprogramação. Vamos ver qual é a frase que vai pedir para a gente ficar falando 21 dias com relação a tudo isso que foi falado hoje, com relação ao que foi trabalhado na meditação. Não é sobre quando, é sobre enquanto. Eu aprecio com sabedoria o meu caminho, sem me preocupar com a chegada. Bom, muito bom. O desfrutar, né? Não, e fez sentido agora com relação a esse exercício do espelho, inclusive, porque, né, tipo, a gente uniu todas as nossas versões e todas as que a gente ainda vai criar, né? Uhum. Quanto eu aprecio com sabedoria o meu caminho, sem me preocupar com a chegada. Isso, para mim faz muito sentido essa frase, assim, como tu leu, é exatamente disso, do desfrutar do. Porque o que que é, né, o autocuidado? Ele é tu desfrutar, realmente, tu viver, né? Desfrutar não quer dizer que tu vai ter uma vida sem compromissos e responsabilidades, mas é de fato tu desfrutar, isso é cuidar, né? Então, é tu apreciar essa jornada, e não é quando, né? É deixar as coisas acontecerem como elas têm que ser e tu vivenciar, experienciar o melhor, que é algo único, né? A vida é tão única para a gente experienciar, então, Olha, agora é 21 e 21. E eu ia falar assim, esse enquanto está acontecendo, você está se cuidando, exatamente. tá? Então, tem mais alguma coisa a falar, Ana? Não, acho que era Acho que isso. deu, né? Finalizar com essa meditação maravilhosa, às 21 e 21, não por nada. Uhum. Então é isso, gratidão. Gratidão para a participação de vocês também. Gratidão à Ana. Vamos dar tchau, então, e até a próxima roda. Eu que agradeço. Obrigada, fiquem com Deus. Beijo, Um beijo, boa noite. boa noite. Parar de gravar aqui.